Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 15 de maio. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos a meditar no Evangelho de São João, no capítulo 16, hoje dos versículos de 20 a 23a. Ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Assim fala Jesus aos apóstolos que estão atravessando uma terrível noite escura. E na primeira leitura, o Senhor continua falando a Paulo: não tenhas medo, não te cales, porque eu estou contigo. É impossível que um missionário não atravesse momentos de terrível escuridão e sofrimento, de confusão por dentro e por fora. Mas essa voz de Jesus continua atravessando séculos. Ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. É necessário resistir com firmeza até que a tempestade passa, sabendo que Deus brilha acima de qualquer nuvem escura. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vós chorareis e vos lamentareis como a mulher que está próxima a dar à luz. Assim vocês deverão viver uma grande angústia. Irmãos, a vida não funciona a toques de varinha mágica, e as fábulas só existem no mundo das crianças. Para quem é adulto, o cenário de fundo muitas vezes é o Calvário. E precisamos entender bem que o pano de fundo da nossa vida são duas palavras, que na verdade é uma só: alegria e sofrimento, ou seja, sacrifício. Só uma pessoa superficial e infantil se ilude que a vida com Jesus não tenha espinhos e seja somente um mar de rosas. Jesus fala muito claro. Ele não promete um mundo de ilusões, mas diz: em verdade, Jesus está falando com muita solenidade. Em verdade, vós chorareis e vos lamentareis, mas vossa tristeza se transformará em alegria. Jesus continua dando o exemplo da mulher que dá à luz a seus filhos e chama esse momento de hora. É a hora da mulher. Bem sabemos que para São João a palavra hora é uma palavra-chave, uma daquelas palavras que são uma mina de ouro. A hora, para o evangelista, é o cume da montanha, é o ponto máximo de tudo, uma concentração do tempo do universo. A hora é o pivô da vida de uma pessoa. Quando jovem, ela tende a essa hora, e depois que chegou a hora, que aconteceu esta hora, vive para esta hora. Para uma mulher, pode ser o casamento, se tornar mãe. Para isso ela nasceu, e este é o sentido da vida, ou física ou espiritual. Para uma consagrada, é o momento de sua solene entrega a Deus, o momento do nascimento de seus filhos espirituais.
A hora para uma pessoa que anela ao sacerdócio ou de ser a sua ordenação sacerdotal, um momento crucial em que o Espírito Santo faz dele um novo homem, faz dele um sacerdote. Para Jesus, no Evangelho de João, a hora é claramente a sua paixão, morte e ressurreição. Esta palavra maravilhosa indica a paixão, morte e ressurreição. E Jesus espera ansiosamente e sem medo essa hora. Essa é a hora decisiva da salvação do mundo, do resgate da humanidade. Por esse motivo, ele dá o exemplo da mãe. A mulher fica angustiada pelas dores do parto. Toda coisa bela tem sua parte de dor nesse mundo. Tudo isso tem uma motivação profunda que devemos descobrir. Precisamos refletir com profundidade. A coisa mais bela da vida é doar e se doar. Porque nós adoramos as nossas mães? Porque se doaram a nós, se consumiram por nós, desde o nascimento até antes do nascimento. Tudo o que é dom cria atração e comoção, e nada pode pagar o amor. Mas o amor dom custa, o amor tem um preço. Nesta terra não existe amor sem sacrifício, porque o sacrifício é a outra face do amor. Não é possível amar sem sacrifício. Você sabe muito bem que uma pessoa que diz que te ama e não é capaz de se sacrificar por você, então significa que não te ama por nada. E a mesma coisa vale para nós. Se você acha que está amando alguém, mas você não é capaz de se sacrificar por este alguém, então significa que você não ama mesmo. A medida do amor é o sacrifício, não a paixão. Quando a gente fala que ama Jesus, será que entende que ama ser amado por Jesus? Ama os cuidados que Jesus dá ou ama Ele de verdade? Vocês se lembram do famoso e simpático trecho da imitação de Cristo? Muitos encontram Jesus, agora apreciadores de seu reino celestial, mas poucos que queiram levar a sua cruz. Tem muitos sedentos de consolação, mas poucos de tribulação. Muitos companheiros à sua mesa, mas poucos do seu jejum. Todos querem gozar com ele, poucos aceitam sofrer por ele alguma coisa. Muitos seguem a Jesus até ao partir do pão, poucos até beber o cálice da paixão. Muitos veneram seus milagres, mas poucos abraçam a vergonha da cruz. Muitos amam a Jesus, enquanto não encontram adversidades. Muitos o louvam e bendizem, enquanto recebem dele algumas consolações. Se, porém, Jesus se oculta e por um pouco os deixa, caem logo em murmurações e desânimo excessivo. Aqueles, porém, que amam a Jesus por Jesus mesmo e não por sua própria satisfação, tanto o louvam nas tribulações e angústias como na maior consolação. E posto que nunca lhes fosse dada a consolação, sempre o louvariam e lhe dariam graças. Oh, quanto pode o amor puro de Jesus, sem mistura de interesse ou amor próprio? Não são porventura mercenários os que andam sempre em busca de emoções espirituais? Não se amam mais a si do que a Cristo os que estão sempre cuidando de seus cômodos e interesses? Onde se achará quem queira servir desinteressadamente a Deus? Irmãos, estas palavras nos ajudaram a entender com mais profundidade
o trecho que hoje meditamos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Vamos agora parar um minuto para sublinhar as frases que mais nos atingem. Estamos prontos nesse momento para escolher o nosso propósito e nos ajudará a amar como Jesus ama, amar no sacrifício, buscando o sacrifício. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos.
amar no sacrifício. Paz e alegria a todos. Sacrifício significa dor e amor, dor e alegria. Para quem ama, paz e alegria a todos. Amor tão grande, amor tão forte, amor suave, amor sem fim, que a própria morte transforma em vida, abraço eterno de Deus em mim. De abraço esmagante, de ausência torturante, de noite e luz é feito esse amor, de dor incomparável, consolo inestimável.